Eu tinha comentado com vocês na aula passada, né, que toda reação química, né, quando ela ocorre, a gente tem lá reagentes, produtos, e a gente pode usar as quantidades entre reagentes e produtos. A gente consegue calcular o outro, né? A gente viu lá que pelas leis de Proust, pelas leis de Lavoisier, a gente consegue fazer essa relação de massa, de volume, de número de mols, de número de moléculas. Então, de um componente da reação, a gente consegue praticamente calcular de todos, né? Então, eu tinha colocado um exemplo desse aqui para vocês, né? No qual a gente tem uma reação, né? De SO2 com Na2CO3, né? Carbonato de sódio, com óxido de silício. Essa reação ocorre a 835 graus Celsius, libera CO2 e forma Na2SiO3, tá? Essa reação ela só ocorre se ela for feita por alta temperatura, né? Então, eu tinha falado para vocês o seguinte, se você tem 9 quilos de óxido de silício, e você for usar nessa reação, você tem como prever a quantidade de produto que vai ser formado. Essa é a essência do cálculo estequiométrico, né? A partir da massa de um componente do reagente, você consegue calcular a massa do produto teórica. Você não precisa fazer aquilo na prática para saber o quanto de massa você vai obter, né? E lembra que a gente fazia essa relação, né? A massa que eu tenho e eu quero encontrar, eu vou relacionar com os dados teóricos. Então, a massa real, eu tenho a massa teórica que eu relaciono dos dois componentes, tá? Vamos supor que eu tivesse 9 quilos e eu quisesse calcular a massa do Na2SiO3. Se eu fizer o cálculo estequiométrico, eu vou achar uma massa de 18,3 quilos, tá? Então, muito bem, né? Eu tenho a massa que eu vou ter, que eu vou obter de produto, tá? Então, a partir dos 9 quilos iniciais, antes de eu começar o processo na prática, eu consigo prever essa massa teoricamente, tá? Vamos supor que alguém faça o processo, faça lá direitinho e obtenha os 18,3 quilos. Beleza, né? Então, o cálculo que eu fiz, o meu processo está dando certo. Agora, né? Então, como eu tinha dito, a massa inicial você consegue calcular, a massa de reagente consegue calcular a massa de produto, né? E a gente, quando faz o cálculo estequiométrico, que você calcula a massa do produto, né? Como você relaciona com as massas ou com qualquer dado teórico, a gente admite, turma, que o rendimento é sempre de 100%, tá? Porque, veja, essa massa que a gente coloca aqui de 60, esses dados aqui é uma relação teórica, tá? 60 gramas, que é o mol, tá para 122 gramas, que é o mol. E aí você relaciona depois seus dados práticos, tá? Então, veja, essa relação que se estabelece, você está admitindo que o rendimento seja de 100%. Ou seja, todo o reagente reagiu para formar aquela massa de produto que você encontrou, tá? Mas vamos supor que uma indústria, ela compre um forno, tá? E o dono lá da empresa, né, que vendeu o forno, do fornecedor, ele fala o seguinte, ó, esse forno aí, ele é feito com todo amor e carinho, mas ele não é um forno 100%. Ele não consegue aquecer muito bem a 835 graus Celsius, a temperatura chega próxima, mas não atinge 835 graus Celsius, portanto, ele vai ter um rendimento de 70%. Então, veja, quando uma reação ocorre, e você tem uma perda, né, que nem aqui, está tendo uma perda de 30%. Isso não ocorre por causa da reação química. Ocorre por causa do equipamento que está sendo usado no processo, ou por conta de alguma impureza que tenha lá no processo, alguma coisa, mas que não seja na reação química. Porque quando você calcula pela reação, o rendimento é sempre 100%, tá? Agora, vamos supor que a gente pegue os 9 quilos e a gente utilize nesse forno de 70% de rendimento, tá? Então, o cidadão lá que vendeu o forno, ele coloca no manual lá, rendimento do forno 70%. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cálculo. 9 quilos, eu consigo obter 18,3 quilos, né? Por relação direta, admitindo 100% de rendimento, né? Que eu estou reagindo tudo.
Mas se ele tem 70% de rendimento, então eu vou calcular, ou melhor, eu vou recalcular a massa do produto, tá? Então, quando a gente fala de rendimento, a gente sempre se refere à massa de produto, tá? Então, eu tenho que admitir, quando eu faço o cálculo estequiométrico, a massa de produto é sempre 100%. E quando ele der um percentual de rendimento, eu recalculo essa massa para o rendimento que ele deu posteriormente, tá? Então, 18,3 quilos equivale a 100% de rendimento que eu tive na reação, de forma estequiométrica. Mas como o forno ele só tem 70%, eu vou calcular 70% de 18,3 quilos. Então, se eu for usar esse forno aí meio ratatá, né? Esse forno aí meio... Então, eu vou obter uma massa de 18,81 quilos, tá? Então, quando alguém pedir, perguntar, se referir a rendimento, o que você faz? Primeira coisa, você calcula a massa de produto. E aquele produto sempre é 100%, que você calculou ele estequiometricamente, conforme as proporções de Lavoisier e Proust. Então, ele é confiável para 100%. E aí você recalcula para aquele rendimento que ele deu, tá? Então, olha, o rendimento de reação é a quantidade de produto, tá? Não de reagente, de produto, que realmente será obtida na reação química, relacionada com a quantidade que deveria ser obtida na teoria, tá? Então, teoricamente, eu tinha que obter 18,3 quilos, mas eu obtive 12, qualquer coisa, né? Então, esse rendimento teórico, ele é a quantidade de produto que se esperava obter por um rendimento de 100%. É o cálculo teórico que a gente faz antes, né? O rendimento teórico é sempre 100%, tá? E aí a gente chega, né, num exemplo que a gente tem aqui, né, na apostila de vocês. Ele dá, turma, a reação, aí na página 249, vocês têm aí essa tabelinha, né? Então, veja, você tem o gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, produzindo gás amônia. Veja que a reação está balanceada, 1 de N2 para 3 de H2 para 2 de NH3. O que é esse 1, esse 3 e esse 2? É o número de mol, tá? Então, 1 mol de N2, 3 mol de H2 e 2 mol de NH3. É a proporção entre eles, né? Que a gente estabelece pelo número de mol. Se for um rendimento de 100% na reação, então é o rendimento teórico, 1 para 3 para 2. 1 para 3 para 2, tá? E se o rendimento for de 80%? Eu falo, olha, essa reação de produção de amônia, de gás NH3, ela ocorre com um rendimento de 80%, tá? A quantidade dos reagentes, turma, continua igual. 1 mol de N2, 3 mol de H2. Mas a quantidade de produto, eu vou tirar 20%, né? Eu vou descontar 20%, porque o rendimento é 80%. O que a gente faz? Multiplica por 0,8, né? A forma mais fácil é você pegar o 2 mol e multiplicar por 0,8. Ou então, como os engenheiros costumam dizer, né? Façam regra de 3, né? Os químicos, eles sempre falam isso para os químicos. Então, 2 mol, 100%, 80% X, dá 1,6. Então, se essa reação ocorrer com rendimento de 80%, vai formar, turma, não 2 mol, mais 1,6, que é 80% de 2. Veja, turma, é produto, tá? Não é reagente. A gente calcula rendimento só no produto. E se o rendimento for metade, 50%? A quantidade dos reagentes é exatamente a mesma. 1 mol de N2, 3 mol de H2. Mas eu vou calcular 50% de quem? De produto, tá? Então, se tinha 2 mol para 100%, em 50%, 1 mol, tá? Então, essa correção que eu faço de rendimento, ela é sempre feita em relação ao produto, né? E lembra que aquela relação estequiométrica, o rendimento sempre será de 100%, tá? Só para eu concluir essa parte teórica, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, né? Nitrato de prata, HNO3,
mais NaCl, cloreto de sódio, produzindo cloreto de prata, né, mais nitrato de sódio. Então, vamos supor que eu diga, ó, eu tenho 1 grama de nitrato de prata, tá? Então, qual é a massa que... Ah, eu tenho 1 grama de nitrato de prata, tá? E eu fiz a minha reação e eu obtive 0,6 gramas de cloreto de prata, tá? Vamos supor que eu dei essa amostra para o Andrié e para a Sabrina. Falei, ó, vão lá no laboratório e façam a reação. Então, foi o Andrié e a Sabrina no laboratório, reagiram 1 grama de nitrato de prata e eles obtiveram, pela reação química, na prática, fizeram lá, né, lá com a Rosana, lá do laboratório, eles obtiveram 0,60 gramas de cloreto de prata, tá? Aí fica a pergunta, qual que é o rendimento dessa reação? Como é que a gente descobre, turma, o rendimento da reação? Veja que eu tenho a massa de reagente e eu tenho a massa de produto, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente relaciona com a massa teórica. Então, eu vou pegar as massas na tabela periódica, vou somar e vou passar para grama, que é o mol. Então, ó, nitrato de prata, 169,87, cloreto de prata, 143,32. Lembra, eu relaciono o prático, né, o real com o teórico. E aí, turma, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou fazer de conta que eu não tenho a massa de produto. Aí você fala, pô, mas o André e a Sabrina, eles acharam 0,60 gramas. Tudo bem, eles encontraram. Só que para eu achar o rendimento, eu vou calcular, turma, o teórico. Eu não estou interessado, por enquanto, em saber o quanto que o André e a Sabrina obtiveram. Eu vou calcular o teórico. Eu vou fazer de conta que eu não tenho a massa deles. Então, eu vou calcular o teórico. E o teórico, turma, dá quanto? Se eu fizer a regra de 3, o teórico dá 0,84. Aí você fala, poxa vida, mas eles acharam 0,60, né? É porque, na verdade, houve uma perda no meio do caminho. Então, essa reação que eles fizeram não houve ou não teve um rendimento de 100%, tá? Então, quando eu tiver um caso em que eu tenho a massa de reagente produto, eu faço de conta que eu não tenho a massa de produto e eu vou calcular o rendimento teórico, que é o rendimento por cálculo estequiométrico, 0,84. Quer dizer, o André com a Sabrina deveriam ter obtido, ao invés de 0,60, eles teriam que ter obtido 0,84. Por quê? Porque 0,84 seria se a reação tivesse ocorrido direitinho lá, a um rendimento de 100%. Como eles obtiveram 0,60, então isso vai estar relacionado a um percentual de rendimento, que é quanto? Nesse caso, 71,42%. Então vejam, o rendimento ele é calculado, né, com base no rendimento teórico, né? Então tudo que você calcula na reação, você calcula teoricamente, né? Então vamos supor, o André e a Sabrina pesaram 1 grama na balança, né? Então teoricamente eles deveriam ter obtido 0,84, que é pelo cálculo estequiométrico, mas eles obtiveram 0,60, que equivale a 71,42% de rendimento. Ou seja, eles tiveram aí uma perda, né, de uns 30 e poucos por cento aí de rendimento, né? Eles perderam, houve essa perda no rendimento, tá? Por que a gente calcula esse tipo de coisa? Porque é o que se tem de mais comum nas empresas, né? Se você vai visitar um setor produtivo, todo o equipamento, todo o processo, sempre há uma perda, né? Nunca existe um processo, turma, eu acho que inexiste no nosso planeta um processo que seja 100% de rendimento. Dificilmente a gente consegue reproduzir, em condições práticas, né, o que a gente deveria obter na teoria. Por isso que a gente calcula o rendimento, né? Se uma reação tem baixo rendimento, ela não é viável comercialmente, né? Se ela tem um alto rendimento, o cara fala, vou ficar rico, então vou fazer essa reação no meu processo industrial. Então, perdão, calcula-se muito rendimento de reação em empresas, tá? E é isso.